Bom, amigos da Rede Globo, vamos lá. PHTLS, vou falar para vocês hoje sobre princípios e preferências. São dois conceitos do PHTLS, né, que é o pré-hospitalar Trauma Life Support, e é muito esclarecedor porque tira muitas dúvidas. Nos ensina muito de como pensar, como raciocinar, como decidir muitas condutas no atendimento pré-hospitalar. Então vamos lá do começo. Princípios e preferências. Princípios são imutáveis, que não mudam ou não com tanta frequência, certo? Pode sofrer uma atualização, mas por via de regra são coisas que não se alteram com facilidade, que a gente vai seguir como regra para várias coisas, ok? São universal, pode ser o mesmo princípio que eu tenho aqui, por exemplo, no APH do Brasil, eu vou ter nos Estados Unidos, eu vou ter no Japão, eu vou ter em diversos locais. Como um exemplo, controle de hemorragia, né? Na 9ª edição do PHTLS, o X, né? Hemorragias insanguinantes. É um princípio, controle de hemorragias massivas, né? Que oferecem risco à vida, porque a pessoa pode morrer rapidamente por uma hemorragia. Campanha Stop the Bleed, né? Então a gente tem que pensar, princípio, aquilo que norteia. Então a gente tem que seguir como se fosse uma regra. E preferência? Preferência é como eu vou realizar um cuidado, uma técnica, um atendimento. Como eu vou fazer. Isso é uma preferência, ok? E a preferência pode ter algumas variáveis, alguns fatores que podem influenciar na tomada de decisão ou não. E são 4 fatores. Primeiro fator, situação. A situação onde pode acontecer é um fator. Condição do doente, da vítima. Conhecimento do socorrista, a base de conhecimento. E os equipamentos disponíveis. Então vamos pensar aqui. Na situação, o que pode mudar para eu mudar a minha preferência? Ou qual o princípio eu tenho que usar? Primeiro princípio, da segurança. Segurança da equipe, do profissional em primeiro lugar. Tem que buscar avaliação da cena, biomecânica, trazer informações, perigos, né? Quais os perigos da cena, quantas vítimas tem na cena, os objetivos gerais que a gente tem que ter quando vai avaliar uma situação de acidente, de múltiplas, ou uma vítima ou duas, eu não sei até o momento, enquanto eu não avaliar eu não consigo ter certeza, certo? Isso são princípios. E as preferências que vão mudar na situação? Vamos dar um exemplo, a vítima está presa dentro de um carro, o carro não oferece perigo, sem faísca, sem fumaça, sem fogo, a vítima é estável. A preferência pela técnica que eu vou utilizar para a retirada é a técnica com mobilização, uma retirada rápida, né, com segurança, mas com todo o cuidado necessário. Já numa situação de risco eminente ou iminente, né, aquela situação onde o carro já está em chamas, oferecendo risco à vida da vítima, ou uma vítima com gravidade instável, sem respirar ou sem pulso, né? A gente tem que priorizar e agilizar a retirada dessa vítima de dentro desse veículo, certo? A técnica que eu vou utilizar é a prancha, é o CAD, é a retirada rápida. Então isso são preferências, a forma como eu vou fazer, certo? Então a situação é o fator que vai me dizer como eu vou realizar. As condições do paciente influencia muito na minha preferência de como eu tenho que realizar? Sim, muito, influencia demais. Se a vítima está estável, eu vou fazer uma técnica menos agressiva, mais tranquila, com calma, com mais cuidado, com mais cautela. Se a vítima está instável, eu tenho que pensar em problemas traumáticos,
complicações secundárias, né? E priorizar a vida da vítima. Ter menos cuidado, mas ter agilidade para o quê? O princípio é a vida. Então eu tenho que salvar ele. A complicação ou sequela que ele venha a ter se torna um problema secundário. Vamos dar um exemplo. Compressão cardíaca. O princípio da compressão, no caso da reanimação cardiopulmonar, é fazer a compressão cardíaca. Fazer o sangue circular, oxigenar os tecidos, minimizar as sequelas e manter a vida ali naquele corpo. Porém, quando eu realizo uma reanimação cardiopulmonar, eu faço uma compressão de 5 a 6 centímetros de profundidade, existe o risco de fraturar vértebras torácicas durante as compressões. Muitas pessoas fazem essa pergunta. E o que acontece? O princípio é o salvar a vítima, não é? A fratura é uma coisa secundária, ok? Então a gente tem que pensar nesse momento em priorizar a vida. Então é uma preferência salvar a vítima e uma escolha. É um princípio e uma preferência. É complexo, certo? Então vai ter momentos que a gente vai ter que se indagar, raciocinar, ter o raciocínio crítico para pensar no princípio e na preferência. O princípio é a via de regra. A preferência é como eu vou fazer. E sempre pensando em quê? Causar menos malefícios ao paciente, menos prejuízo e melhor comodidade, sempre melhor para o paciente. Depois, o terceiro fator que influencia na preferência. A base de conhecimento do socorrista. Socorrista é experiente ou um recém-formado, acabou de ser contratado, nunca trabalhou? Como ele vai poder decidir se ele não teve experiências de atendimentos, se ele não tem uma experiência anterior? Tudo que ele tem é bagagem teórica. Mas se ele tiver uma boa bagagem teórica, com os princípios e preferências bem definidas, durante uma indagação, uma dúvida, ele vai lembrar, na situação de hemorragia, a preferência é controlar a hemorragia. A vítima está com falta de ar e hemorragia, qual é o princípio maior aqui? O princípio é estancar o sangramento, depois controlar a falta de ar, fazer uma oferta de oxigênio, depois fazer uma reposição volêmica, aquecer o paciente, controle de temperatura, né? Diversas condições que a gente pode estar pensando. Então, imobilizar, abertura de vias aéreas, uma punção venosa, entre outras coisas. E os equipamentos? Os equipamentos vão influenciar na hora do atendimento? Pode influenciar muito. Se eu tiver o equipamento correto, beleza, vou usar com mais facilidade. Mas, por exemplo, eu vou fazer uma mobilização, eu não tenho a tala do tamanho adequado. Eu, em vez de ter uma grande, ou uma extra G, ou uma G, eu tenho 3 tala M, 4 tala M. Vou ter que adaptar, vou ter que improvisar, né? É uma especialidade do socorrista, do profissional de APH, né? Improvisar, adaptar com o que tem, fazer o melhor com o que se tem, certo? Dispositivo de oxigenoterapia, talas, ataduras, o que eu tiver eu vou ter que improvisar. E aí a gente vai entrar em 2 conceitos, princípios e preferências. Eu gosto de também lembrar de 2 itens que a gente fala, a ciência e a arte. A ciência seria os princípios e a arte as preferências. A ciência, então vamos pensar aqui da ciência. Por que o princípio ele é voltado para a ciência? Porque é o conhecimento científico. No conhecimento científico eu não tenho que estudar anatomia, fisiopatologia, fisiologia, farmacologia, procedimentos técnicos, né, de como realizar, de a verificação de sinais, informações científicas, como imobilizar, por que a função disso, por que a função daquilo, tudo é baseado em evidência, informação científica, certo? Então eu tenho que conhecer o que é normal para poder intervir e corrigir alterações fisiológicas, orgânicas, para salvar uma vítima, certo? Então a vítima está com falta de ar, dispneia, eu vou fazer a oferta de oxigênio. A vítima está com hemorragia, eu vou controlar a hemorragia e vou fazer a reposição volêmica, certo?
Então, isso são variações, certo? Dos princípios e como eu vou executar. Mas é tudo baseado em ciência. Já na arte, que a gente pensa nos princípios, a gente vai falar no quê? Na atuação do profissional. A atuação do profissional nunca vai ser igual, independente se ele atender no mesmo dia 3 quedas. Cada queda vai ser de um jeito. Ah, mas é 3 fraturas de fêmur, é o mesmo atendimento? Não. Né? Existem variações, né? Então a gente tem que pensar. Cada situação vai exigir uma agilidade, um tipo de pensamento, um raciocínio, né? Uma técnica talvez adaptar para cada tipo de paciente o mesmo atendimento, é o mesmo profissional, mas atendendo de 3 formas diferentes, ok? Claro, o objetivo é imobilizar, diminuir a dor, diminuir os prejuízos, diminuir o risco, mas de formas diferentes. Quando a gente atua, a gente percebe isso, que cada paciente a gente atende de uma forma. Então a gente tem que pensar, a prática leva à perfeição? Situações parecidas vão dando mais segurança, mas a gente tem que ligar um alerta, pensar que se eu me tornar mecânico, toda vez fazer da mesma forma, eu acabo parando de pensar. Por um lado é bom, mas por outro lado é ruim, porque aquilo que eu faço sem pensar, mecânico, eu deixo de avaliar alguns detalhes, né? E acabo deixando escapar algumas informações. Isso pode ser prejudicial para o paciente. Então, por isso que a gente avalia etapa por etapa, sistematicamente, para que não cometa erros. Então, a gente tem que lembrar que o princípio e a preferência nos traz e nos leva ao quê? O raciocínio crítico, pensamento crítico, para que toda vez que a gente vai executar, pensar se eu fiz o necessário e se eu deixei a desejar em alguma coisa, o que eu fiz certo, o que eu fiz de errado. Então eu sempre tenho que estar fazendo uma indagação, um feedback, uma reunião com a equipe para discutir essas informações, beleza? E aí gente, eu penso assim, princípios e preferências ajudam a formular os protocolos. Toda instituição hospitalar, de saúde, N profissões, hoje a gente trabalha com o quê? Protocolos, normas regulamentadoras, resoluções, portarias. Para quê? Para facilitar o nosso raciocínio e as nossas respostas. Na urgência e emergência, a gente não tem tempo de ficar lendo na hora para decidir o que vai fazer pelo paciente. Então o que você tem que fazer? Já ter uma resposta pré-programada. Uma vítima não respira, não tem pulso, compressão, ventilação, usar a aldeia, pedir auxílio de suporte avançado, avaliar o pulso a cada 2 minutos, enfim. Medidas que vão otimizar o atendimento, melhorar o atendimento para que a gente não perca tempo e saiba o que fazer. Mas em muitos momentos a gente tem que avaliar se o que está sendo feito está certo. Então a gente tem que pensar, protocolos não são o final, não é o segredo. A gente, pronto, li o PHTLS, li tal livro, tal, minha empresa tem um protocolo lá, eu segui o protocolo, eu estou respaldado, mas eu poderia fazer algo diferente para melhorar? Quem está na ponta do serviço tem que ver a funcionabilidade do protocolo, porque você que executa, se você verificar que está sendo efetivo, joia, mas se está deixando a desejar, você tem que mudar, tem que inovar. Então, princípios e preferências são isso. Uma linha de regra para que eu tenha uma atitude, uma decisão, e as preferências, como eu irei fazer, certo? Então a gente tem que pensar nisso dessa forma, beleza? Então eu acho que nossa discussão de hoje seria isso, conceitos e prioridades, né? Conceito de princípios e preferências. As preferências podem ser encontradas também como prioridades no livro do PHTLS, tá? Então, qualquer dúvida, qualquer informação, pode entrar em contato comigo, pelo WhatsApp mesmo. A gente vai disponibilizar essa aula para vocês, então, para estar se atualizando ainda nesse período, então, de recesso por conta do coronavírus. Beleza? Obrigado, pessoal. Boa noite.